A maioria das pessoas caminha diariamente pelas ruas das grandes metrópoles, acreditando piamente que a civilização é uma estrutura sólida e imutável, quando na verdade ela é apenas uma fina camada de vidro extremamente frágil, que pode se estilhaçar diante de qualquer oscilação climática severa ou colapso sistêmico. Você confia a sua integridade física e a vida da sua família a paredes de tijolos finos e sistemas de aquecimento central, que dependem inteiramente de uma rede elétrica instável e de uma logística de combustíveis que você não controla, e é exatamente essa dependência cega e absoluta que torna o cidadão comum a primeira vítima indefesa de um evento de frio extremo. Enquanto a massa desinformada corre para os centros de compras para investir fortunas em equipamentos de camping coloridos e barracas de R$700 que prometem um conforto ilusório, mas falham miseravelmente em reter o calor vital quando a temperatura cai abaixo de zero, eu vou te mostrar que a sua sobrevivência real não depende do limite do seu cartão de crédito, mas sim da sua capacidade técnica de manipular o ambiente ao seu redor com precisão e silêncio. O que eu vou te ensinar hoje é o conhecimento profundo que separa o indivíduo que vai passar necessidade e sucumbir à hipotermia silenciosa daquele que estará seguro e aquecido mesmo sem um único centavo no bolso, porque o verdadeiro sobrevivente é aquele que se torna invisível para as crises e permanece autossuficiente por natureza enquanto o sistema ao redor entra em colapso. Dominar a técnica de construção de um abrigo de detritos de alta performance é entender a física térmica básica aplicada à urgência da vida real, onde o isolamento celular é infinitamente mais importante do que uma cobertura estética de poliéster. Nós vivemos em uma era onde o conforto atrofiou os instintos mais básicos do ser humano, e hoje a maior vulnerabilidade do mundo moderno é a incapacidade de gerar proteção térmica, sem o auxílio de uma tomada ou de um manual de instruções de uma loja de departamentos. Para construir um abrigo de eficiência térmica superior a qualquer tenda sintética comercial, em menos de 10 minutos você precisa primeiro abandonar o conceito de abrigo como uma casa e passar a enxergá-lo como um isolante térmico que envolve o seu corpo como uma membrana biológica. O primeiro passo técnico e fundamental consiste na seleção estratégica do local e na criação de uma estrutura de suporte extremamente baixa, onde você deve encontrar um tronco caído ou apoiar um galho mestre firme em uma bifurcação natural ou sobre uma pedra de modo que o espaço interno disponível seja o menor possível para que o seu próprio calor corporal seja o único combustível necessário para manter o sistema aquecido. Se o seu abrigo for grande demais, você estará tentando aquecer o ar da floresta, e isso é uma sentença de morte. Mas se ele for justo e compactado, o ar ao seu redor atingirá o equilíbrio térmico com a sua pele em poucos minutos, criando um microclima estável e seguro. Uma vez que a estrutura básica está montada com o galho mestre devidamente ancorado, entramos no segundo passo técnico, que é onde a maioria dos amadores e entusiastas de final de semana comete o erro fatal de ignorar a condução térmica. Ao deitar diretamente sobre a terra úmida ou sobre o piso de uma barraca convencional de R$700 sem o devido isolamento, você está permitindo que o solo roube o calor do seu núcleo central de forma impiedosa, através de um processo físico contínuo que não para até que você e a Terra estejam na mesma temperatura. Para evitar essa perda de energia vital, você deve criar uma cama de isolamento profundo com pelo menos 40 centímetros de matéria orgânica seca e altamente compressível como folhas mortas, grama alta ou agulhas de pinheiro, que funcionará como um verdadeiro colchão térmico, capaz de prender o ar em pequenas câmaras estáticas. O segredo que os manuais de instrução de equipamentos caros nunca mencionam é que o que realmente mantém você vivo não é o material sintético da capa externa, mas sim a quantidade de ar parado que você consegue manter entre a sua pele e o ambiente hostil lá fora. Por isso, ao preparar o seu leito dentro deste abrigo invisível, você deve certificar-se de que a densidade desse isolamento de solo seja suficiente para não se achatar completamente sob o peso do seu corpo, garantindo que exista sempre uma barreira física entre você e a umidade latente da crosta terrestre. O terceiro passo crucial é a aplicação da técnica de cobertura por compressão e camadas de detritos, onde você não deve apenas jogar folhas sobre o galho mestre, mas sim empilhar uma massa densa de folhagens, ramos finos e detritos florestais, formando uma parede externa de quase meio metro de espessura que atua como um escudo térmico impenetrável.
Essa montanha de detritos cria um sistema de microbolhas de ar estagnado que são responsáveis por refletir o calor que emana do seu corpo de volta para você, enquanto o vento gelado, a garoa fina e até mesmo a neve deslizam pela inclinação externa do abrigo sem nunca conseguir penetrar o santuário de calor que você criou. Diferente de uma barraca cara que condensa a umidade da sua respiração nas paredes internas e acaba te molhando durante a madrugada, o abrigo de detritos respira naturalmente através da matéria orgânica, permitindo que a umidade saia enquanto o calor permanece retido. Este é o nível de especialização técnica que o preparacionismo sério exige, pois entender a termodinâmica da floresta é o que permite que um homem com as mãos vazias sobreviva em condições que matariam um aventureiro equipado com o que há de mais moderno, mas sem o conhecimento prático da realidade física das crises. A eficiência final deste abrigo não reside apenas na espessura das paredes, mas na sua capacidade de se camuflar perfeitamente na paisagem ao redor, tornando você um elemento indetectável para qualquer um que esteja vagando sem rumo durante um colapso, pois a discrição é a sua maior aliada quando os recursos se tornam escassos. O grande inimigo que enfrentamos hoje não é apenas o rigor do clima ou a ferocidade da natureza, mas sim a dependência absoluta de um sistema que nos ensinou a comprar soluções prontas em vez de desenvolvermos a nossa própria competência técnica, transformando adultos funcionais em seres extremamente frágeis que não sabem como garantir a própria homeostase biológica sem o auxílio de um termostato eletrônico ou de um tecido tecnológico de grife internacional. As cidades modernas com seus arranha-céus imponentes são na verdade grandes armadilhas de vidro e aço que oferecem uma falsa sensação de segurança permanente e no exato momento em que a logística de abastecimento falhar, se tornará um perigo social tão letal e imediato quanto o próprio frio cortante de uma madrugada de inverno. Enquanto a maioria das pessoas estará desesperada, tentando encontrar abrigo em estruturas urbanas que rapidamente se transformarão em túmulos gelados, você terá o conhecimento necessário para se retirar para as sombras e construir sua própria zona de segurança, sem depender de ninguém e sem deixar rastros da sua presença. Você tem diante de si duas escolhas muito claras, onde pode optar por continuar vulnerável e passivo, esperando que o socorro governamental chegue a tempo, ou pode assumir de uma vez por todas a responsabilidade total pela sua proteção e pela segurança daqueles que você ama, aprendendo a extrair recursos vitais de onde os outros só enxergam descarte e lixo orgânico. O preparacionismo não é sobre medo, mas sobre a liberdade que apenas a competência técnica pode proporcionar em um mundo que está se tornando cada vez mais instável e imprevisível a cada dia que passa. Se você compreende que a verdadeira liberdade reside no conhecimento que não pode ser confiscado, e se você deseja seriamente fazer parte do grupo seletivo daqueles que não serão pegos de surpresa por nenhuma mudança repentina de cenário, eu convido você a se inscrever agora neste canal para acompanhar de perto cada instrução estratégica que compartilhamos aqui para fortalecer sua mente e consolidar sua base de sobrevivência invisível. Não permita que a sua segurança dependa da sorte ou da benevolência de sistemas que não conhecem o seu nome e comece hoje mesmo a transformar a sua percepção da realidade para que quando o pior acontecer você seja o único a saber exatamente o que fazer enquanto o mundo ao seu redor tenta entender o que deu errado. Fique atento e mantenha-se preparado porque a invisibilidade é a sua melhor defesa e o conhecimento é a única ferramenta que nunca vai falhar com você.